Você pode aplaudir a Jesus mais uma vez antes de você sentar, irmão? Glória a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Você pode sentar, queridos. Você que está aqui acompanhando a gente através de uma das mídias, através desse culto ao vivo no YouTube, ou de uma forma atemporal, fora desse domingo, tenho certeza que Deus vai falar com você. Já está falando com você que está aqui no ao vivo, né? E lembre aquilo que a gente tem falado: aquilo que acontece aqui nesse lugar tem o poder de acontecer aí onde você está, porque nós servimos ao Deus de perto, ao Deus de longe. Que Deus te abençoe em nome de Jesus, amém, irmãos? Você pode ser boca de Deus para quem está do seu lado. Diga assim: Deus te abençoe em nome de Jesus. É isso aí, irmão. A gente tem que abençoar. A gente tem que abençoar. A gente tem que liberar palavras de bênção, palavras de vitória, palavras de ânimo. Afinal de contas, o nosso Cristo vive. Quem crê nessa palavra? Telão, meu tempo. Você pode dizer assim para quem está do seu lado: o meu Cristo vive. Meu Cristo vive. É isso, irmão. Esse é o tema da nossa série de mensagens, Meu Cristo Vive. Já está aparecendo aqui o card da nossa série. Nosso Cristo vive, então por isso a gente pode ter esperança. Nosso Cristo vive, a nossa fé, ela é uma fé viva. Nós estamos aqui chegando, no próximo domingo é considerado o domingo de Páscoa. A gente não celebra a morte de Jesus, a gente celebra a ressurreição de Jesus também nesse domingo. A gente celebra a morte e a ressurreição na ceia, e mais uma vez a gente celebra também aqui no que é essa data marcante na história da humanidade. O nosso Cristo vive, ponto final. Então, se Cristo vive, ânimo renovado, esperança renovada, alegria restaurada. Se nosso Cristo vive, nós podemos continuar a nossa jornada, continuar a nossa caminhada. Você diz amém por isso? Deus trouxe você aqui nesse domingo à noite para que você fosse impactado com essa palavra para a sua semana. Eu creio que essa semana na nossa vida vai ser uma semana onde nós veremos mais uma vez a graça e a bondade do Senhor, onde nós sairemos daqui encaminhados, direcionados, cheios mais uma vez de Deus. Quem estava aqui hoje de manhã? Hoje de manhã quem estava, temos aqui alguns irmãos. Hoje na parte da manhã eu preguei a quinta mensagem da nossa série. A quinta mensagem, nós começamos, agora vamos fazer outra pergunta. Quem estava aqui desde a primeira mensagem que falou sobre a pedra? Quem estava aqui? Nossa, quanta gente, graças a Deus. Começamos a nossa série de mensagens falando sobre a pedra do túmulo de Jesus, que foi tirada daquele túmulo, e ali Jesus, ele já estava vivo, né? Ele não passou pela pedra, a pedra foi apenas um marco para que nós pudéssemos, aqueles homens que estavam ali, a gente pela fé, a gente está na história. Quem entra na história comigo? A gente viaja, né, irmão, na história. A gente está ali também, enxergando aquele túmulo vazio. A primeira mensagem falou sobre essa pedra. A segunda mensagem é aí que vai falar sobre João, Pedro e Maria Madalena, que foram ver o túmulo vazio de Jesus. Eles chegaram de uma forma e voltaram de outra. E você aprendeu que João saiu crendo, diga assim, crendo. Pedro saiu maravilhado e Maria Madalena saiu anunciando. E a gente vai sair daqui, irmão, cheio de Deus, cheio da palavra, cheio de ânimo renovado. Depois eu preguei uma palavra sobre o tema da mensagem era Só Você Não Está Sabendo, e falava sobre os dois discípulos caminhando de Jerusalém a Emaús, e Jesus caminhando com eles, eles na dor dele, na angústia deles, nem perceberam que Jesus estava do lado deles, né? E ali eles vão de Jerusalém a Emaús, mas ali Jesus em Emaús se revela para eles, e eles voltam anunciando. A quarta mensagem falou sobre o sopro do renovo. Nossa, como eu recebi testemunhos de pessoas dizendo assim: pastor, eu precisava daquele renovo do Senhor na minha vida, eu precisava daquele renovo do Senhor, né, no meu ânimo, na jornada natural da vida. Falei sobre o sopro do renovo de Jesus. E a mensagem do domingo passado foi sobre Tomé, e muitas vezes a nossa dúvida, Deus não nos julga pelas nossas dúvidas, não, muito pelo contrário. Ele quer tirar a nossa dúvida, e a nossa dúvida, quando ela é esclarecida, muitas vezes é isso que antes era dúvida, que ficou esclarecido, nos traz novamente para perto de Deus.
Essa foi uma mensagem ali também, né, que o Senhor trouxe no domingo passado. E a mensagem de hoje também é uma mensagem de renovo do Senhor. O tema da mensagem de hoje é a esperança para mim. Quem diz amém por essa palavra? Você pode dizer assim: a esperança para mim. Pode dizer de novo? A esperança para mim. É isso. Deus tem esperança para você. Deus tem esperança para você. Porque essa mensagem tem tudo a ver com essa última canção que nós adoramos aqui o Senhor, que você já foi ministrado por ela, que fala, a canção diz assim, né? Quem mandou largar as redes? Quem mandou você parar? Tem tudo a ver com essa canção, né? Porque essa canção inspirada no texto bíblico, o texto bíblico vai trazer um renovo para a nossa vida. As 5 mensagens anteriores, 4 delas teve o texto base, o Evangelho de João, capítulo 20. A mensagem de hoje começa em João, capítulo 21, porque é exatamente a história de alguns dos homens que andaram com Jesus, mas devido às circunstâncias contrárias, eles resolveram abandonar o propósito, abandonar o chamado. O texto que a gente vai ler, que vai renovar a sua esperança, está em João capítulo 21, a partir do versículo 1. A palavra de Deus diz assim: depois disso, Jesus apareceu novamente aos discípulos à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. 7 dos discípulos estavam aqui, 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. Nós também vamos com vocês, disseram. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, você tem algo para comer? Não, responderam eles. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Assim fizeram, mas não conseguiam recolher a rede por causa da quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 200 côvados da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre as brasas e um pouco de pão. Jesus lhe disse: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar: quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Quem diz amém por essa palavra? Essa foi a 3ª vez que Jesus havia aparecido àqueles discípulos, depois de ele haver ressuscitado entre os mortos. Essa frase, ela é marcante para mim e para você, porque veja bem, olha, o que estava acontecendo ali, mais uma vez, você tem que estar a par do contexto. Eles investiram 3 anos e meio da vida deles, seguindo a Jesus. Eles investiram 3 anos e meio, ouvindo as palavras do Mestre Jesus, sendo alimentados por aquela palavra. Ouviram 3 anos e meio os ensinamentos do reino de Deus. Eles ouviram 3 anos e meio sobre Deus, de uma forma diferente do que eles haviam lido na Torá. Ali o próprio Cristo, o esperado das nações, o esperado de Israel, estava ali face a face com eles. Olha só, eles conheciam o Deus da Torá, o Deus intocável,
o Deus Santo, Santo, ele continua sendo, mas ali a revelação do próprio Deus, ali através do Cristo vivo, estava ali conversando com eles, irmão, trazendo o ensino do céu para o coração deles. Foram 3 anos e meio dessa forma. Só que eles achavam que Jesus iria superar a cruz e não iria passar por ela, quando na verdade o plano de Deus era exatamente esse. Jesus na cruz, sendo morto, sendo entregue em sacrifício por mim e por você. Só que a última imagem que eles têm do Cristo era a imagem do Cristo morto na cruz. Ali, meu irmão, não tenha dúvida, o ânimo dele foi embora, o coração dele se encheu de medo. É só você ler a história que você vai ver que eles estavam trancados numa casa em Jerusalém, e logo depois ali da crucificação de Jesus, estava todo mundo com medo. E além do medo, o desânimo, porque afinal de contas haviam investido tanto tempo e agora o mestre, o Messias deles estava morto. Eles esqueceram da mensagem que no 3º dia ele iria ressuscitar. O coração deles ali, meu irmão, estava entristecido demais. E o coração, e veja que o texto nos diz que mesmo assim era a 3ª vez. Ora, então 2 vezes antes Jesus já tinha aparecido para eles, mas mesmo assim não tinha sido ali algo para mexer com eles, para trazer um renovo. Não. E o que acontece? Eles voltam para a antiga vida. Querido, deixa eu trazer logo o primeiro ensino. Olha, se você teve um encontro com Jesus, se você teve um encontro com o Filho de Deus, se você foi marcado por essa promessa, não dá para você voltar para a sua antiga vida. Não dá para você voltar para o lugar de onde você saiu, para o lugar de onde Deus te tirou. Não dá para voltar, porque as coisas perdem o sentido. O cara tinha sido pescador a vida toda, 3 anos e meio pescaram, quem sabe algumas vezes, não tinham nem mais o manejo da pesca, irmão, não tinha nem mais a manha da pesca, porque a noite toda sem pegar nada, jogando rede para um lado para o outro, e nada, porque, irmão, veja só, tem coisas que não cabem mais para você. Quem está pegando isso daí? Irmão, ó, veja só, entregou a vida para Jesus, tem mesa que não cabe mais você, tem mesa que não cabe mais, tem companhias que não cabem mais para você, tem conversas que não cabem mais você, tem grupo que não cabe mais você, eita Jesus, tem grupo que não cabe mais, né? Então tem coisas que da sua antiga vida que você não pode mais. Sabe por quê, irmão? Porque você teve um encontro com Jesus. Quem aqui teve um encontro com Jesus diz amém. Se você teve um encontro com Ele, tem coisas que não cabem mais. Esses homens voltam para a antiga vida. Esse era o plano de Deus? Claro que não era. E eles podiam justificar de todas as formas. A gente está triste, a gente está decepcionado, a gente achava que não ia ser assim. Não importa. O que está aqui acontecendo é o seguinte: não era esse o plano de Deus, mas eles retornam para a antiga vida por conta de quê? Por conta da dor, por conta do negócio chamado frustração, meu irmão. Olha, frustração é terrível. Sim ou não? É fogo, irmão, pelo amor de Deus. Se você conversar com uma pessoa frustrada, e essa conversa vai levar a tocar no assunto da frustração da vida, meu irmão, até a forma dela falar muda. Até a forma muda. Vai ficar uma forma melancólica, entristecida, muitas vezes até com raiva, muitas vezes até cheia de dor. Porque frustração não é fácil. Eu estou pregando, e é muito fácil eu declarar isso, porque tem muita gente que chegou aqui nessa noite dessa forma. Eu posso estar pregando para gente aqui frustrado com o seu trabalho, eu posso estar pregando para pessoas aqui frustradas com a sua família, frustrada com a sua vida atual, frustrada com a sua vida financeira, com o seu trabalho, já falei. Porque quem sabe está dizendo assim: pastor, trabalhei tanto a minha vida toda, não tenho nada. Trabalhei tanto, não tenho nada. Não tenho nada no meu nome, não tenho nada, gastei com o que eu não devia gastar, fiz coisas que eu não devia fazer, tomei decisões que eu não deveria ter tomado. Isso está influenciando na sua vida. Quem sabe eu estou pregando para pessoas aqui frustradas no seu sonho, frustradas na sua profissão, que você sonhou tanto, se dedicou tanto, gastou tanto, quer dizer, gastou não, investiu tanto dinheiro, mas hoje você não está tendo retorno.
e hoje você está uma profissional frustrada, querido, independente de qual seja a sua frustração, louvado seja o nome do Senhor, porque você está aqui nessa noite, porque essa noite, como você cantou, é uma noite de renovo de esperança, é uma noite de renovo do Senhor, onde quer que você esteja frustrado, na sua família, no seu casamento, no seu futuro, com você mesmo, hoje é noite de você ser renovado no Senhor. Por isso que o tema da mensagem é esse, irmão, há esperança para mim, Jesus está aqui, e se Ele está aqui, há esperança para você. Quem toma posse dessa palavra? Quem toma posse dessa palavra em nome de Jesus? Celebre o Senhor, querido, aplaude o Senhor no seu lugar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Aí a sua frustração está deixando você, levando você para um caminho que você, cara, não dá mais. Gálatas 2:20, era o versículo que eu estava tentando lembrar. Gálatas 2:20. Estou crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive. Diga assim, se você crê nisso, diga assim: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Ponto, irmão, ponto. A vida que você vive hoje não é mais sua, agora é a vida do Senhor vivendo em você. É a vida do Senhor sendo manifestada em você. Aqueles homens, a dor, a frustração, algo terrível faz com que eles voltem à antiga vida. Irmão, vê só, como eu já disse, frustração é algo terrível. Frustração faz a gente responder de forma negativa à vida. Está conversando com alguém, a tristeza é latente, as respostas não latentes por conta de quê? Da frustração. Jesus, vê só, olha a frustração dos discípulos. Jesus está ali, eles estão lá no barco na praia, ali 200 côvados de distância, um côvado é um braço, então você vê que um côvado mais ou menos é um braço humano, né? Então você vê que eles não estavam muito longe da margem. Ali Jesus chega, de boa, vamos dizer assim, e a pergunta de Jesus: filhos, pessoal, ó, estou com fome, vocês têm algo para comer? Qual foi a resposta dele? De forma seca: não. Ó, frustrado. Porque se eles estivessem de boa, a gente está quase pescando. Espera aí um pouquinho, daqui a pouco a gente dá um peixe para você. Espera aí, não, ainda não tem, mas daqui a pouco a gente vai ter, né? Mas de forma categórica: não. Posso estar pregando para pessoas que estão dando essa resposta para quem mais te ama, por conta das suas frustrações, por conta da sua dor. Não tenho. Aqueles homens estavam todos eles ali frustrados. Aí Jesus pergunta: vocês têm alguma coisa para comer? De forma categórica, o não vai ser dito. Mas deixa eu trazer algo para você aqui hoje, irmão. Eu creio no que eu vou dizer para você. Escute, abra bem os seus ouvidos. Eu creio que Jesus vai encontrar você no meio da sua frustração. No meio da sua frustração, você vai estar tendo um encontro com Jesus. Tenha você chegado aqui frustrado, desencorajado, entristecido, sei lá como você chegou, Jesus marcou o encontro com você, irmão, e você está aqui para encontrar com Ele. E de encontros com Jesus, só tem um homem na Bíblia que encontrou com Jesus e saiu pior do que quando chegou. Foi aquele jovem chamado jovem rico. Mas sabe por que ele saiu dessa forma? Porque o coração dele estava fechado para o ensino. Mas todos aqueles que tiveram encontros com Jesus, encontraram com o Senhor, saíram melhor do que quando eles chegaram. E eu declaro isso na sua vida, em nome de Jesus. Você que chegou aqui frustrado, entristecido, desencorajado, você está tendo encontro com Jesus, que você vai sair daqui diferente de quando você chegou. Você pode ter passado por aquelas portas ali com uma tristeza terrível no coração. Há poder no nome de Jesus para renovar a alegria no seu coração. Você pode ter passado por aquelas portas ali atribulado. Eu declaro em nome de Jesus um batismo de paz sobre a sua vida. Você pode ter chegado aqui dizendo assim: pastor, já deu para mim, acabou nada. Quem tem a última palavra na minha vida e na sua é o
próprio Deus Todo-Poderoso. E você acabou de cantar assim: quem mandou largar as redes? Deus não mandou você largar ainda, meu irmão. Preciso de um renovo. Veio no lugar certo. Veio no lugar certo, porque há esperança para você. Aleluia. Sim, pastor, mas eu estou frustrado. Sim, pastor, mas eu estou frustrado. E eu cheguei aqui, meu irmão, Jesus está encontrando você no meio da sua frustração. E já havia acontecido com eles antes. Já havia acontecido com Pedro. 3 anos e meio antes, Jesus havia encontrado Pedro, sabe onde? No meio da frustração dele. No meio da frustração. Se você ler Lucas, capítulo 5, Lucas 5, capítulo 5, versículo 1. Lembra dessa história? Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Então, ele viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores. Estavam lavando suas redes. Entrando em um dos barcos, o que pertencia a Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas e lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, trabalhamos muito a noite inteira e não pegamos nada. O que é isso, irmão, essa frase? Frustração. Trabalhamos muito a noite inteira e a gente não pegou nada. A gente já deu sangue, suor, e a gente não sabe se teve lágrimas. A gente já entregou, mas a noite toda a gente está aqui lavando rede. Está aqui lavando rede para poder guardar. Porque uma noite inteira de trabalho, a gente não sabe se eles tinham conta para pagar. A gente não sabe como eles iriam alimentar a família, porque era a profissão deles. Um dia inteiro, uma noite inteira de trabalho, produção zero, frustrados. Aí no meio da frustração, Jesus está lá, e Jesus estava fazendo o quê? Ensinando a palavra. Depois que Jesus acaba de pregar, o texto diz: vão lá e lance. Aí Pedro frustrado, aí, e Jesus não recrimina a frustração de Pedro. Ele estava esperando uma resposta. Jesus está esperando uma resposta para agir na sua vida, querido. Ele está esperando a sua resposta para agir no seu casamento. Ele está esperando a sua resposta para agir no seu ânimo. Ele está esperando a sua resposta. Dependendo da sua resposta, ou ele vai agir ou não. Porque a Bíblia diz assim: eis que estou à porta e bato. Ele está batendo para poder mudar aí circunstâncias da sua vida. Aí Pedro diz assim: lançamos a rede a noite inteira e não pegamos nada. Mas, olha aí, porque és tu que está dizendo isso, vou lançar as redes. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viessem ajudá-los. Eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, ajoelhou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-se de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito, como também Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, e agora em diante você será o quê? Pescador de homens. Quem diz amém por isso? Irmão, Jesus está abordando aqueles homens na hora da escassez, na hora da frustração deles. O abordar de Jesus naqueles homens é na hora da dor. Jesus pode estar te abordando na hora da sua falta. Jesus pode estar te abordando agora na hora da sua tristeza, na hora da sua angústia, na hora da sua aflição. Mas irmãos, louvado seja o nome do Senhor, porque nessas horas o nosso Jesus se compadece de nós e vai nos abordar. Na hora da tristeza, da angústia, diz assim: espera aí, façam o que eu estou falando, façam o que eu estou dizendo e espere o resultado. Querido, em nome de Jesus, tome posse dessa palavra e espere o resultado do Senhor na sua vida. Tome posse da bendita palavra de Deus e espere o resultado na sua vida. Aleluia. Jesus vai abordar
aqueles homens no meio da decepção deles. No meio da decepção. Lembre que essa história, 3 anos e meio antes. Aí eu botei a frase: Jesus te aborda em meio às suas decepções para te fortalecer no seu propósito. Quem toma posse dessa palavra aí, meu irmão? Abordou para fortalecer. Agora o texto, veja, essa passagem 3 anos e meio antes, e Jesus vai dar um upgrade na vida daqueles caras. Diz assim: Pedro, a partir de hoje você não é mais pescador convencional, você não vai pescar homens, vai pescar peixe. Tem um propósito para você. A partir de hoje sua vida muda. Olha a palavra que o Senhor tinha liberado para Pedro e para os outros, Pedro, Tiago e João, aqueles que estavam naquela hora. O Senhor já tinha dito para os discípulos: vocês vão com a missão, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, e batize todo aquele em nome do Pai, aquele que crê em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Era a missão deles. Só que estava todo mundo desanimado, estava todo mundo de cabeça baixa, estava todo mundo entristecido. E olhe, irmão, olhe como nós somos. Jesus já tinha aparecido para eles 2 vezes, irmão. 2 vezes. Por isso que no culto passado, eu li a passagem que Jesus disse para Tomé assim: bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Bem-aventurados são aqueles que não viram e creram. Você faz parte dessa geração que não viu, mas está crendo. Quem diz amém por isso? Lembre disso, você é parte dessa geração que não viu, mas está crendo. Você é parte dessa geração. Mas o texto vai nos dizer, aí voltando para o texto original da nossa leitura, de manhãzinha, Jesus começa a andar ali na beira da praia do Mar da Galileia. Irmão, de manhãzinha. É João capítulo 21, versículo 4. Bota aí, filho, por favor. João capítulo 21, versículo 4. A NVI traduziu assim: logo pela manhã, se não me engano. Logo pela manhã, né, Jesus chegou lá à beira da praia. Tem uma versão que vai dizer assim: ao amanhecer. A NVI traduziu assim: ao amanhecer, Jesus estava na praia. A versão corrigida vai dizer aos primeiros raios do sol. A versão atualizada vai dizer logo pela... Bom, enfim, são várias versões. Mas a grande questão é que ao amanhecer... E querido, deixa eu trazer algo para você aqui bem direto. Eu até brinquei sobre isso nos outros cultos. Quem aqui acorda todo dia 4 horas da manhã? Bem-aventurados sois. Quem acorda 5 horas da manhã? E quem acorda 5, 6 horas da manhã para treinar, velho? Quem é aquele que acorda? Você tem que ser estudado, irmão. Que ânimo para você, né, irmão? Acordar 5 da manhã. Meu Deus, foi para academia. Vou nada, irmão. O menino me chama: pastor, vamos correr. Eu digo: que horas? Que horas? 5 horas, 5 e meia. Eu disse: dá não, filho, para mim não. Porque 5 horas, 5 e meia, geralmente, às vezes, é a hora que eu estou indo dormir. Dá não para mim não. Outros acordam 6, outros acordam 7. Outros acordam 9 da manhã, irmão. Você está acordando 9 da manhã, Senhor, o teu pastor, e nada está te faltando. O negócio é glória a Deus, benção, irmão. Assim para ser herdeiro, pastor, amém. Deus te abençoe. Mas vê só, escuta, irmão. Para cada um de nós, o dia começa em uma hora diferente. Um começa 4 da manhã, outro 5, outro 6, outro 7. A grande questão é, Jesus, ele vai chegar na minha e na sua vida de acordo com a nossa necessidade individual. Jesus está tratando você individualmente nessa noite, querido. Jesus trouxe uma multidão aqui para ouvir a palavra, mas ele está tratando só com você. É só você e Jesus nessa hora aqui, olha. Ele tratando com você, trazendo uma palavra que você precisa, trazendo o renovo que você precisa, trazendo o ânimo que você precisa. É você e o Senhor agora. De manhãzinha, logo pela manhã, ao amanhecer, nos primeiros raios do sol, está ali Jesus andando na praia. Ei, tem uma coisa para comer? Tem peixe aí? Tem não, peixe não. Não tem nada para a gente comer. Não tem nada. Frustração, mais uma vez. Frustração. Mas ali, irmão, aí aqui nesse texto, para a gente começar a fechar essa palavra,
Tem 4 coisas que você, quem aqui deseja uma esperança nova na sua vida? Então guarde isso, irmão, guarde isso, 4 coisas para você. Sabe o que é que vai trazer uma nova esperança para você? 4 vezes com a letra P: presença, palavra, provisão e propósito. Presença, palavra, provisão e propósito. Sabe a primeira coisa que vai trazer um novo ano para você, uma esperança? A presença de Jesus faz toda a diferença na sua vida. A presença do Senhor. Jesus estava presente ali, telão, estava presente ali às margens do mar da Galileia, observando tudo. Irmão, sabe o que é, sabe uma das coisas que eu mais amo na presença de Jesus? Você pode se identificar comigo, sabe o que é? Segurança. A presença de Jesus traz segurança, irmão. Diante de um mundo tão difícil que a gente está, eu posso descansar nas promessas do Senhor. A presença de Jesus faz com que eu descanse o meu ânimo nele. O Senhor é uma torre forte, diz o livro de Naum, uma torre alta, segura no dia da minha angústia. Sabe o que é isso? É presença de Deus. Sabe o que é que o Salmo diz? Que o Senhor é meu pastor e nada me faltará, que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? E tu estás comigo, meu irmão. Deus está com você. Vamos embora, vamos para frente, vamos renovar o ânimo, vamos renovar a força para essa semana. Ah, pastor, eu tenho uma conta. Deus vai te dar estratégia, você vai trabalhar e você vai ter o seu recurso, você vai pagar, irmão. Deus vai dar estratégia para você sair, para você pagar as suas dívidas. Quem toma posse disso, irmão? Em nome de Jesus. Glória, chega a dar um ano, meu irmão, um renovo. Faz parte da vida, irmão. Faz parte. Deus vai... Irmão, quem aqui é pai e mãe? Nossa, a gente com os nossos filhos, um cuidado, né não? Um cuidado. Vai para onde, com quem? Volta que horas? Isso está em vigor ainda, meu irmão. Aí vai para onde, com quem? Vai não. Tem dia que ele vai dizer assim: vai não, vai ficar aqui. Ah, mas raiva, capaz de morder a venda, irmão, de raiva. Mas não. Por quê? Porque painho e manhinha diz que não vai hoje. Fica aí. E quando sai, a gente fica às vezes com o coração. Fica ou não? Fica, irmão. Só quando a gente é pai, a gente sabe disso. A gente ouvia, né? Mas quando a gente é pai, quem é que guarda os nossos filhos, irmãos? O Senhor. O Senhor que guarda. Os nossos filhos não são nossos, é apenas um empréstimo divino para a gente poder desfrutar deles. São do Senhor e o Senhor está guardando. Ei, descanse nisso. Eu estou trazendo uma palavra aqui para alguma mãe que precisa descansar em relação à guarda dos seus filhos. Ei, irmã, o Salmo 91 diz assim: que debaixo das asas do Onipotente nós podemos descansar. Então descanse o seu coração. Deus está cuidando dos seus filhos. Deus está cuidando do seu filho que agora está lá no pagode, meu irmão. Está lá no pagode, está lá no churrasquinho, está lá no rock, está lá onde quer que seja. Deus está cuidando dele e você ainda vai ver seu filho adorando o Senhor nesse lugar com você. Receba essa palavra em nome de Jesus. O Senhor está guardando. O que é que traz essa segurança para a gente? Presença, meu irmão. Ali a presença do Senhor começou a mudar a história deles quando eles perceberam que era o Messias. A presença, sabe por quê? Porque a presença do Senhor libera uma palavra. Diga assim: palavra. Ô, irmão, tudo que a gente precisa, sabe o que é? De uma palavra do Senhor. Lembre disso, que uma palavra do Senhor muda tudo na nossa vida. Uma palavra do Senhor tem a capacidade de mudar a nossa história. Uma palavra do Senhor mudou. Uma palavra, irmão, guarda isso. Uma palavra do Senhor, dita através da boca do profeta Eli, mudou a história da vida de Ana. Sim ou não, irmão? Irmão, o sacerdote, o profeta de Deus ali disse assim: está chorando, meu irmão? Você chegou aqui nesse lugar, você está bêbada? Não. Se você não conhece a história, eu estou contando.
Ana chega tão angustiada, e ali vai dizer assim: está bêbada, respeite a casa do Senhor. Ela vai dizer assim: não, estou bêbada não. Eu sou uma mulher angustiada, cheguei aqui angustiada, veio no lugar certo, na casa do Pai, chorar as angústias. Aí ele se compadece dela, e ele fala ali, sendo boca de Deus, uma palavra. Ele disse assim: vá em paz, minha filha, e que Deus conceda o desejo do seu coração. Meu irmão, 1 ano, 2 depois, 3, não sabe mais ou menos quando foi, Ana volta lá, entregando ao Senhor Samuel, o filho daquela promessa, o filho daquela palavra liberada. Uma palavra mudou a história, não só dela, irmão, da nação de Israel, a nação de Israel. Samuel vai ser profeta, sacerdote e juiz, velho. Samuel, uma palavra. Aí uma palavra de Jesus aqui, liberada sobre a vida daqueles homens, assim: lance a rede do outro lado. Quando eles lançaram, irmão, que puxaram, não conseguiam puxar. Por quê? É o poder da multiplicação da palavra de Deus. Aleluia! A palavra do Senhor chama à existência coisas que não existem, meu irmão. Aleluia! Gênesis 1 é fantástico, né, irmão? É fantástico, mas Gênesis 1, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas no abismo. Aí vai dizer assim: disse Deus, irmão, haja luz. Haja luz. Não foi o sol foi o 4º dia. Que luz foi essa? Diga assim: a luz, eu já ensinei isso, diga assim: a luz de Deus, a luz que brota do interior de Deus, que começa a gerar algo, começa a gerar as coisas. Meu irmão, o poder da palavra é fantástico. É por isso que você tem que se alimentar da palavra, é por isso que você tem que conhecer a palavra, porque no dia da sua angústia, o que você precisa não é ir para o Instagram gravar vídeo, você precisa declarar a palavra de Deus sobre a sua vida, meu irmão. É declarar a palavra. Porque no dia da sua angústia, no dia que você não quer sair do quarto escuro, no dia que você não quer levantar da cama, no dia que você só tem vontade de chorar, você tem a opção de continuar desse jeito, se afundar mais ainda. Você tem a opção de dizer assim: Senhor, me dê força, eu vou pegar a Bíblia, vou declarar a palavra sobre a minha vida. Aí tu abre a Bíblia num salmo e começa ali, meu irmão. Eu não sei se você já fez isso. Eu já fiz, eu tenho experiência para contar. Eu já abri a Bíblia e comecei a ler para mim mesmo, meu irmão. Eu comecei a ler andando dentro de casa. Meu irmão, quando você começa a ler, você começa a declarar a palavra do Senhor, é a palavra de Deus. Você está crendo naquilo, um renovo do Senhor começa a vir sobre você. Um renovo do Senhor começa a vir sobre a sua história. Irmão, declare a palavra, ame a palavra. O salmista vai dizer: escondi a tua no meu coração, para não pecar contra ti, amém, mas para trazer ânimo, regozijo, para trazer graça, para trazer alegria. Uma palavra do Senhor sobre a sua vida vai ser um ânimo novo para o seu propósito, irmão. Irmão, vê só a presença do Senhor, que liberou uma palavra: lança a rede. Lançaram a rede. Aí João vai dizer, só um parênteses aqui, no Evangelho de João, ele vai se autodeclarar o discípulo a quem Jesus amava. Só ele mesmo vai dizer, só ele vai se declarar dessa forma. Aí João vai dizer para Pedro: é o Senhor. Quando Pedro escuta que é o Senhor, vê que é o Senhor, vê o que está acontecendo, meu irmão, começou a nadar, pulou, começou a nadar, chegou rapidinho ali onde Jesus estava. Chegou rapidinho. Mas lembra o que foi que Jesus havia perguntado para eles? Vocês têm alguma coisa para comer? Não tem nada. Agora já estava com a rede cheia. A presença, diga assim, a presença libera uma palavra. Agora diga assim, que traz uma provisão. A presença libera a palavra que traz uma provisão para a sua vida. Enquanto você está aqui recebendo a palavra, o Senhor está cuidando da provisão sobre a sua casa, o Senhor está cuidando da provisão sobre a sua família. Enquanto você está aqui recebendo a palavra, o Senhor está ordenando a provisão. Quem crê nisso, irmão? É para quem crê.
Isso é para os crentes, irmão, porque os crentes é tudo doido, crê. A gente crê. A gente é o povo que crê para ver, lembre. O Senhor estava liberando ali uma provisão. Uma provisão. Agora, olha o detalhe do texto, irmão. Olha o detalhe do texto do Evangelho de João. Eu estava lendo agora, no primeiro culto, e ainda no primeiro culto o Senhor tinha falado comigo, né? Versículo 8, versículo 9, versículo 9, quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre as brasas e um pouco de pão. Irmão, mas peraí, Jesus quando chega, irmão, ele vai perguntar assim: tem uma coisa para comer? Não tem nada. Enquanto eles estavam ali, olha o detalhe, enquanto eles estavam ali, lançando a rede, debaixo de uma palavra liberada. Por isso que eu estou dizendo, irmão, que enquanto a gente está aqui recebendo a palavra, tem uma provisão do céu sendo liberada sobre a nossa vida. Porque enquanto eles estavam lá, meu irmão, Jesus já estava ali, ó, preparando ali a massa do pão, já estava o pãozinho assado. E não era só pão, irmão, o detalhe do texto, Jesus já estava ali com a provisão para eles, ali o pãozinho, mas os peixes ainda estavam lá, mas Jesus já estava aqui com um peixe assando. Eu estava com um peixe aqui, meu irmão. De onde veio? Milagre, meu irmão. E chegar no centro vai perguntar, mas meu irmão, que foi um milagre do Senhor. Quando Pedro chega lá, o negócio já está pronto. Aí Jesus diz assim: os outros estão chegando. Olha o cuidado do Senhor. Vai lá e traz peixes. Pedro vai sozinho, meu irmão. Vai sozinho. O texto diz: Pedro foi e Pedro puxou, irmão, olha a força do ânimo do Senhor renovado. Lê o detalhe do texto. Porque Pedro foi sozinho e puxou as redes e trouxe peixes. Lá atrás, o versículo vai dizer que eles quase não conseguiram puxar, com muita força trouxeram. Agora, depois que Pedro tem ali aquele encontro com o Messias, o renovo vem, irmão. E essa força que o Senhor está batizando você hoje, essa força que o Senhor está batizando você, hoje, a provisão já estava, irmão, o negócio já estava pronto. Desce todo mundo no barco, o Senhor aumenta ali, né, o churrasco de peixe, peixinho assado, está todo mundo comendo. Porque eles estavam ali, sabe por quê, irmão? Mais uma vez, porque foi uma palavra, foi uma presença que liberou uma palavra, que liberou uma equipe de louvor, que liberou uma provisão, porque eles tinham um propósito. Você está sendo renovado hoje, porque você tem propósito. Quem mandou largar a rede tem um propósito de Deus sobre a sua vida. Receba o renovo do Senhor. Quem mandou largar a rede desse sonho, receba o renovo do Senhor, porque você tem propósito. Querido, fica logo de pé em nome de Jesus para a gente começar a orar, porque existe um propósito do Senhor sobre a sua vida. Existe um propósito do Senhor sobre a sua vida. Aqueles homens tiveram uma experiência poderosa. Estavam vendo mais uma vez ali o Cristo ressurreto. Sabe por quê, irmãos? Porque eles precisavam daquele combustível para ter a esperança e o ânimo deles renovados, para que eles pudessem cumprir o quê? O propósito, irmão. Para que eles pudessem cumprir o propósito. Estava todo mundo desanimado. Aquele encontro, irmão, mais uma vez, lembre, Jesus já havia aparecido para eles, mas mais uma vez Jesus estava ali renovando o propósito, trazendo o ânimo, a chama daquele primeiro encontro. Você não é mais pescador de peixe normal, você agora é pescador de homens. Vocês têm uma missão: vão por todo mundo e vão pregar o evangelho a toda criatura. Eles estavam ali, ó, sentado na praia, churrasquinho de peixe, um pãozinho fresco,
porque as forças deles precisavam ser renovadas. É isso que o Senhor tem para você nessa noite. Um renovo de força para você cumprir o seu propósito. Um renovo de força para você viver a sua semana. Um renovo de força para você voltar a ver o seu ministério. Ei! Um renovo de força. As coisas velhas já passaram e tudo se faz novo. Um renovo de força do Senhor para você. Quem crê nessa palavra? Quem aqui precisa ter o seu ânimo renovado pelo Senhor? Adore com a equipe de louvor. Adore e tome posse dessa palavra. Adore e tome posse. Aleluia. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. E mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. E colheu todas as suas lágrimas e mandou a te falar. E pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede e quem mandou você parar, e volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. E quem mandou largar a rede e quem mandou você parar, e volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Essa semana eu tive a oportunidade de conversar com uma pessoa que ela chegou e disse para mim assim: pastor, eu já nem vou mais lá na frente. Eu já nem vou mais. Frustração, circunstâncias adversas. Aí eu ouvi a pessoa falar e depois eu disse assim: todas as vezes que a gente chama para vir para frente, mesmo sem a gente ter recebido aquilo que a gente está apresentando ao Senhor, é um ato profético. Quem crê em ato profético? Eu creio nesse negócio, irmão. Eu creio nesse negócio. Eu creio. Eu disse assim: filha, nunca mais perca a oportunidade. E quando a gente for ministrar uma oração, você sai do seu lugar. Aí tem gente que diz assim: pastor, Deus faz em todo lugar que eu esteja, mas tem um negócio que move o coração de Deus de uma forma diferenciada. Sabe o que é, irmão? Obediência. Sabe o que é, irmão? Sabe o que é? A gente ter a humildade de dizer assim: Senhor, eu preciso ainda, eu ainda estou precisando. E quer saber? Enquanto eu tiver força, eu estou clamando. Enquanto eu tiver força, eu estou clamando. Porque hoje eu vou aqui para pedir. Hoje eu vou aqui para clamar para que o Senhor faça. Agora amanhã eu vou lá para dar testemunho daquilo que o Senhor fez. Eu vou dar testemunho. Eu tenho algo na minha vida que preciso ser renovado dessa esperança que eu preguei hoje para você. Irmão, é a terceira vez que eu prego essa palavra. Você não sabe como eu tomo posse para a minha vida. Às vezes eu prego 3 vezes para você, chego em casa, eu vou ouvir eu pregando de novo. Sabe por quê, irmão? Porque a fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Mais uma vez, cuidado com o que você ouve, tá certo? Cuidado com o que você ouve. Cuidado com o que você ouve. Às vezes alguma pessoa chega para mim: pastor, o senhor já ouviu a mensagem de fulano de tal que está no YouTube? Eu digo, na maioria das vezes assim: não, tem nem quem é que você está falando. Não, pastor, mas não sei quem, não sei o quê. Não. Eu sou muito seletivo com aquilo que eu escuto, irmão. Muito seletivo, cuidado. Irmão, pessoal, não tem nada a ver com o momento, né? Que a gente tá. Agora, seja seletivo com o que você está ouvindo. Porque quem sabe aquilo que você está ouvindo está roubando a sua fé até de você sair do seu lugar. Até de você fazer esse ato junto comigo. Eu tenho algo que tem que ser renovado na minha vida. Eu estou aqui, meu irmão. Eu estou aqui. Se você tem algo que você precisa que o Senhor renove na sua vida, uma esperança, um sonho,
teu casamento, tua saúde. Eu convido você, meu irmão, a estar aqui no altar para orar comigo, porque a gente vai orar nesse momento. Sai do seu lugar, se você crê, e se você tem algo para ser renovado, sai do seu lugar. Eu fui o primeiro que cheguei,